Eu estou terminando de fato no horário, porque eu fico com dó de vocês que ainda tem que voltar para casa, né? Mas não me deem oportunidade não, porque gostar de falar eu gosto. E bastante. Mas eu aprendi com a minha mãe que quando a gente vai à casa dos outros, mesmo que sejam amigos, temos que ficar pouco para que eles tenham vontade que a gente volte. Ela sempre disse, isso é verdade, se tornou uma regra pra gente. Se você ficar na casa da pessoa muito tempo, pode chegar uma hora que ela fala assim, vem ela de novo, vai sair daqui meia-noite. Então nem vou convidar. Minha mãe fala assim, seus amigos sempre têm que sentir falta. Minha mãe sempre diz assim, a reclamação dos seus amigos tem que ser assim, nossa, você nunca vem quando vem a visita de médico. Ela falou assim, aí tá na medida. Eu aprendi isso. Como vocês passaram de ontem? Muito bem? Nós também passamos muito bem. Estamos felizes de estar aqui novamente para falarmos um pouco sobre filhos hoje. Já falamos sobre o homem, já falamos sobre a mulher. Olha, ontem quase levei um puxão de orelha de um homem. Ele disse que eu peguei muito pesado com os homens e aliviei a barra das mulheres ontem. O que vocês acham, meninas? Não? O que os meninos acham? Foi verdade, irmão? Se o irmão José Nobre está falando, eu tenho que acreditar, né? Eu peguei pesado com os homens, né? Mas é assim mesmo. Hoje a gente vai falar sobre filhos. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. E eu quero que vocês me respondam, tá? Se de repente hoje Deus falasse com você, ou lhe mandasse uma mensagem por um anjo, dizendo que alguma coisa no plano da salvação não deu tão certo como imaginava, e que Jesus ia precisar nascer de novo, e que você, mulher, havia sido escolhida para ser a nova mãe de Jesus, e você, homem, seria escolhido para ser o novo pai de Jesus, José. Qual seria a sua reação? Se você hoje fosse escolhido para ser mãe de Jesus, qual seria a sua preocupação? Me respondam. Nossa, todo mundo assim com cara de desespero, né? Como assim? Por quê? Teriam que fazer mudanças na vida de vocês? Não se sentem consagrados o suficiente para cuidar? É muita responsabilidade? Se a Giovana Angelina, Deus dissesse assim, olha, vocês estão achando que vai vir uma menina, mas não, é Jesus que vai nascer de novo. O que mudaria na cabeça de vocês? Será que a gente é capaz? Será que a gente é capaz? Alguém tem essa dúvida mesmo? Será que eu seria capaz de ser mãe ou pai de Jesus? Queridos, por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes nós pensamos assim, nossa, se eu fosse escolhida para ser Maria ou José, quantas mudanças eu teria que fazer na minha vida? Você acha que o seu filho é menos importante? Você acha que o seu filho é menos importante? Foi ele quem Deus te deu para você cuidar? Porque os nossos filhos, eles serão multiplicadores da salvação do mundo. Serão ou não serão? Então, se você faria mudanças quanto aos seus comportamentos em geral, a sua alimentação, as palavras, eu rogo em nome de Jesus que você comece a fazer a partir de hoje. Porque o seu filho não pode ser menos importante na sua vida, que te levaria para fazer uma mudança tão importante do que se Jesus estivesse nascendo. Não estou fazendo uma discussão teológica, ok? Da importância de Jesus como Salvador do mundo, mas eu quero te chamar a atenção porque Deus te deu uma sublime missão, que era ter filhos para multiplicar a salvação e levar o nome dele em lugares muito escuros. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis e a luz precisa brilhar porque as trevas estão tomando conta. Estão ou não estão? É muito difícil. E até dizem que hoje nós estamos vivendo numa época que é muito difícil ter filho. Porque a maldade tem multiplicado. Se a minha filha deixar eu pregar, eu prego, né, Juliana? Se divertindo. Educar não é simples. E ela está toda animada hoje. Também fez 9 meses. Há 2 dias atrás, eu acho que ela está se sentindo de maior, né? 18 meses que ela existe, ó. Ela está achando que são 18 anos já. Queridos, eu quero convocá-los nesta noite para fazerem mudanças na casa de vocês, para que vocês tenham filhos segundo o coração de Deus. Amém. Eu gosto de uma frase de um educador, o Coelho Neto, que diz que
É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Quer que eu repita? É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Uma época eu dei um curso de oratória para crianças, foi muito interessante. E eu, sou um pouco observadora. E eu não conhecia os pais daquelas crianças. E eu dei um curso de oratória. Depois eu tive uma reunião só com os pais, sem as crianças. Então eu de fato não sabia quem era pai e quem era mãe. Sem brincadeira, da forma que esses pais chegavam e me cumprimentavam, eu comecei a identificar quem era pai e quem era mãe de quem ali. Inacreditável. Alguns pais entravam e nem olhavam para mim, nem me cumprimentavam. Falei assim, gente, esse é pai daquela criança que não me respeita na classe. Aquele pai que chegou e falou assim, gente, que prazer, olha, você deu um curso para minha filha, tal. Ah, ele é o pai da menininha que me deu o sabonetinho da Natura. Era inacreditável como as crianças, elas de fato são um espelho do que elas encontram em casa. Salvo algumas exceções, e elas são exceções mesmo. Os filhos são muito reflexo do que eles aprendem. Até mesmo o gosto alimentar, ele passa muito pelo gosto do pai e da mãe. Eu comecei uma tarefa muito difícil na minha vida, mas muito difícil. Acho que o André já percebeu isso, porque tem sido tão ruim para mim, que eu tenho que fazer em silêncio sozinha para não chorar. Eu comecei a comer melão. Eu não gosto de melão. Mas eu quero que a Angelina coma melão. Então eu falei assim, o melão eu consigo, a cebola ainda não vai. Então assim, até quem me assistia assim, cebola é um problema para mim. Mas o melão também era um problema. Eu falei assim, puxa, minha filha precisa aprender a comer melão, eu acho que essa fruta eu consigo. Eu comecei o exercício de comer melão. Os filhos, diferente do que a gente imagina, são eles que mostram quais são as nossas virtudes e quais são as características que nós precisamos melhorar. Porque é com eles que a gente ou paparica demais ou perde a paciência. E quando a gente pega eles fazendo algumas coisas, tendo alguns comportamentos que são como os nossos, é inacreditável como eles copiam tudo que a gente faz. Eles são um exemplo. Eu falo muito, a Angelina já domina o espaço, quer falar o tempo todo. E eu quero trazer para vocês um conceito que talvez mude um pouco a forma que nós pensamos sobre filhos, sobre educação, sobre personalidade. Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, meu filho tem personalidade forte. Já escutaram isso? E o personalidade forte é uma forma de dizer personalidade difícil, que quer as coisas na hora que quer e tal. Eu comecei a pensar sobre algumas coisas que eu acho que faz sentido, que fazem muito sentido. E aí você me ajuda a concluir se faz sentido ou não. Às vezes a criança tem uma característica que você fala assim, essa característica é muito difícil. Nossa, como vai ser difícil lidar com esse comportamento. Quando a gente não quer falar assim, meu filho tem tal defeito, que a gente fala muito de qualidade e de defeito. Vou utilizar esses termos porque eles são os mais conhecidos por nós. Meu filho tem... Seja bem-vinda, querida. Você é muito fofa. Eu acho tão bonito quando eu vejo senhoras assim entrando, que são um pouquinho mais velhas do que eu, mas são arrumadinhas, sorridentes. É tão bonito. Deus abençoe a senhora ricamente. Vou até te dar um DVD. É um DVD lindo, vou dar para cima. Vamos começar a pensar diferente em qualidade e defeito a partir dessa noite? Porque eu acredito que as nossas palavras, elas são profecias sobre os nossos filhos. Acho que eu já conversei disso com a Lívia uma vez. Eu acho, Lívia? Porque às vezes a gente conversa tanto no telefone que eu nem sei o que a gente já conversou ou não. Já, eu acredito nisso. Nós proferimos profecias sobre os nossos filhos. Esse menino é terrível. Nossa, ele nunca vai bem na escola, não obedece. E parece que nós vamos desenvolvendo isso nos filhos. É ou não é? Ele vai acreditando nisso, porque se existe uma palavra que é verdade para o filho, é a palavra do pai ou da mãe. É assim ou não é? Eu confesso para vocês que eu nunca fui inteligente. Não sou inteligente. Eu acho que eu não sou inteligente. Mas sabe o que é incrível? Sabe por que eu estudei?
porque eu ia super bem na escola, eu sempre estudei muito. Começa por aí, né? Se eu fosse tão inteligente, eu não precisava estudar tanto. É aí que eu sei. Mas porque os meus pais me achavam muito inteligente. Meu pai falava assim: filha, você é tão inteligente. Olha, se fosse outra criança, eu tinha ido mal nessa prova. Olha, você resolve umas coisas assim que para sua idade é muito difícil. E aquilo me enchia de autoconfiança, de segurança. E às vezes eu falava assim: gente, eu tenho que estudar, nem que seja muitas horas seguidas, porque eu preciso ir bem na prova, para o meu pai continuar acreditando que eu sou inteligente. Não que eu queria enganar meu pai, mas era um prazer tão grande nele, né, que eu fosse bem numa prova, que eu tirava nota para os meus pais. E como eu tenho essa lembrança da minha infância, de um dia chegando amigos em casa, e o meu pai contando para eles a nota que eu tinha tirado na prova de matemática, eu lembro disso até hoje. Olha, quer saber a nota que ela tirou na prova de matemática? E aquilo me encheu de uma segurança, que eu não podia tirar nota ruim na escola, mas nunca colei também, porque a nota tinha que ser honesta, porque eu aprendi com meu pai a ser honesta, em tudo. Que eu via do exemplo do meu pai, que ele podia roubar muito dinheiro com a profissão dele. Meu pai, como ele mesmo diz, nunca chegou em casa com um prego de ninguém. Queridos, nossos filhos não têm qualidades ou defeitos. Eles têm características. E estas características, da forma que elas vão sendo reforçadas, é que elas se transformam em qualidades ou defeitos. Posso dar um exemplo simples? Você tem um filho que fala demais. Não era o meu caso na infância, né? Porque eu falo super público. Coitada da minha mãe. Se o filho fala muito, você pode falar assim: nossa, esse menino fala demais, uma tagarela, não para, nossa, dá um pouco de sossego. Você pode fazer isso e tornar o falar muito um defeito. Do jeito que fala, vai se tornar até um fofoqueiro, cuidar da vida dos outros, que não consegue ficar quieto um minuto. Ou você pode falar assim: filho, você gosta tanto de falar que você dá um bom advogado, jornalista, pregador. Nossa, meu filho não para quieto, né? Mexe em tudo, ai que criança elétrica. Você pode transformar isso numa característica, num defeito, a criança é bagunceira, e falar isso. Nossa, mas você não para um minuto, é um bagunceiro. Ou você fala: filho, você tem tanta energia, que você pode trabalhar do que você quiser. Você pode ser esportista, porque correr desse jeito, você é um bom jogador de futebol. Ou você pode, ajudar a construir ponte, fazer rapel, fazer socorro em local de difícil acesso, porque você tem uma energia. Entendem a ideia? Você pode pegar qualquer característica e transformá-la em qualidade. Eu acredito nisso. Porque nenhum de nós nasceu tão ruim assim. Tem um pecado sim que nos circunda o tempo todo. Né? Depois que o mundo entrou em pecado, nós somos o tempo todo tentados a sermos ruins. Mas eu acredito que Deus pode fazer dos nossos filhos os melhores cidadãos que o mundo pode conhecer. Amém. Eu costumo dizer que a Angelina, nós a tivemos porque esta geração precisa de luz. Ela nasceu para isso. Ela nasceu com uma missão. E algumas pessoas dizem assim: nossa, mas isso é uma arrogância, você não tem medo. Não, porque quem está comigo é mais forte do que o pecado. E ela nasceu com este propósito. O nome dela é profético. Angelina, pequena mensageira de Deus. E é isso que ela vai ser. Porque nós escolhemos isso. Quem está conosco pode realizar todas as coisas. Os nossos filhos falam assim: eu tenho um filho adolescente e o mundo está perdido, eu não consigo manter o meu filho na linha. Gente, vamos voltar para a Bíblia. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Vamos lá? 1 Samuel. Acharam 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26.
Nesse contexto, Samuel ainda é uma criança. Lembra que Samuel foi o filho que Ana pediu a Deus, que ela era estéril, e por conta dessa esterilidade ela sofria muitas amarguras. Um dia a gente fala só sobre Ana, amo a história de Ana. Ana tinha 5 problemas na vida e Deus resolve todos eles. Uma coisa inacreditável. Ela tem um filho. Ela, quando essa criança ainda era muito nova, assim que desmama, acredita-se que por volta dos 2 anos de idade, ela manda esse menino para o templo, para que lá ele já servisse como ajudante do sacerdote. Gente, lembra que nós conversamos na quarta-feira? Que os filhos de Eli, Ófni e Finéias, que moravam no templo, eram terríveis. Deus os chamava de coisa imprestável. Porque eles não respeitavam a Deus, não respeitavam o Pai, não respeitavam ninguém. Se quando as pessoas levavam a carne do sacrifício, eles não pudessem tirar a parte que eles queriam, eles ameaçavam inclusive bater nessas pessoas. A Bíblia fala que as mulheres, eu disse isso para vocês na quarta-feira, só estou repetindo porque algumas pessoas nos assistirão depois. Estes homens, eles eram tão maldosos, tão inclinados para a natureza do pecado, que as mulheres se juntavam aos bandos à porta do templo para terem relações sexuais com eles dentro do templo. Não respeitavam nada e ninguém. Mas aí nasce Samuel, com 2 anos de idade. A sua mãe Ana manda ele para morar no templo, junto com Ófni e Finéias. Por que ela tem essa coragem? Às vezes a gente tem medo até do filho estudar numa escola que não seja cristã por conta da influência. Não estou nem entrando nessa discussão, ok? Não, porque o mundo tem influenciado demais. Queridos, o mundo tem influenciado demais quem não tem princípio claro. Ele vai morar lá no templo, ainda um bebê, longe da sua mãe e do seu pai, no meio dos homens, dos piores moços que existiam na época. Eles fazem uma nação perder uma guerra por conta do pecado deles. E olha o que diz 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. Ele ainda é criança. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Em outro versículo diz que nada do que Samuel disse Deus deixou de cumprir. Toda a palavra da sua boca se cumpriu. Mas ele cresceu no meio daqueles moços, sabe por quê? Quando nós temos princípios claros com os filhos, e quando estes princípios ficam claros por conta do nosso comportamento, as influências externas do ambiente da escola não terão força suficiente para desviá-los do caminho. Quando alguma perturbação acontece nessa família, aí sim as brechas são abertas para que terríveis coisas aconteçam. Ellen White, a escritora cristã, diz sim que alguns filhos desviam do caminho por escolha própria, porque quando são adultos já fazem as suas próprias escolhas, mas são raros. São raros. Ainda o exemplo do pai e da mãe tem um forte poder sobre os filhos. Samuel crescia em graça, em estatura e em graça diante de Deus. Qual outro lugar que a gente escuta disso? Quanta criança que cresceu em graça, sabe? Percebe que são as mesmas palavras que fala de Jesus, fala de Samuel também. Vamos lá ler o que fala sobre Jesus. Vamos em Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas. Tinha muita coisa para falar para vocês, baseado na psicologia, na neurociências. Mas eu acredito que não há nada melhor do que falar sobre a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 40, diz que crescia o menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
Quando nós vamos passar para o versículo 41, tem um subtítulo na minha Bíblia, não sei se na sua tem. Fala que o menino Jesus no meio dos doutores. Jesus cresceu lá, em Nazaré, no anonimato. Mas a próxima aparição de Jesus já ensinando para doutores. E ele não ensinou simplesmente o que ele escutou as pessoas dizerem. Mas ele tinha que ensinar o que ele vivenciava dentro da casa dele. Eu gosto muito da imagem de José. Olha só, a gente precisava de um encontro de homens, pastor. Amo a imagem de José que a Bíblia transmite, o homem que ele é. Que ele era. O exemplo que ele era. José era um homem tão puro, mas tão puro, que Deus pôde ter até a profissão dele. Homens, os seus filhos podem ter a sua profissão, eu digo no lidar com os negócios, na honestidade, na forma de tratar empregados, na forma de tratar com o patrão, na forma de falar dos outros. Deus poderia ter até mesmo a sua profissão. Porque Deus pôde ter a profissão de José. Porque Jesus, que diz a Bíblia, não é este o carpinteiro? O Nazareno carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Gente, Maria e José sabiam que ele seria aquele que morreria na cruz. Ele era o Salvador do mundo, Deus. Eles não tinham dúvidas que ele era Deus. O que eles podiam ter feito? Olha, então vamos poupá-lo do serviço pesado, né? Não, ele não vai trabalhar não. Porque ele precisa ficar estudando, concentrando, meditando, recebendo a aguinha fresca na mão, porque ele é Deus. Há estudos que mostram, e é muito interessante, um levantamento sobre o abuso de drogas no Brasil de 2005. E eu lembro porque na época eu estudava na instituição que fez essa pesquisa. Eles foram perguntar para adolescentes nas escolas de ensino médio no Brasil, de todos os estados brasileiros, qual era o principal motivo para aqueles que já haviam experimentado a droga, que eram até mesmo dependentes, qual era o motivo que os tinha levado a fazerem o abuso de drogas. Acreditava-se que as respostas mais frequentes seriam influência dos amigos, alguma tristeza, envergonhado com o próprio corpo, coisas de adolescente. Sabe qual a resposta mais frequente? Em outras palavras, resumindo, não temos função em casa. Se a gente comer e deixar o prato em cima da mesa, vem alguém e pega. Se o meu horário de chegar em casa é 5 horas da tarde, mas eu chegar 8 horas da noite, ninguém se importa, como se eu nem existisse. Eu faço tudo o que eu quero e de mim não é cobrado nada. A vida fica sem sentido. Isso é resposta de adolescente. Uma vez uma adolescente os pais me procuraram, eles por mais que dizem assim, não, eu não quero, né? Não, nem vem, eu não quero trabalhar, mas no fundo sentem falta. Porque a vida precisa de sentido. Eles precisam perceber que eles fazem diferença na vida de alguém. Uma vez, pais vieram ao consultório, porque eles estavam enfrentando a rebeldia da filha, que tinha por volta de 15 anos de idade. E a mãe carregava toda a culpa, porque ela dizia que ela era muito brava. Que a filha saía e ela ligava para saber onde a filha estava, exigia o horário de chegar em casa. Então ela se sentia assim, a maior perseguidora da filha. Falava assim, minha filha não me ama. Porque a gente fica batendo de frente, como diz, né? Batendo de frente o tempo todo, porque eu pego no pé dela o tempo todo. Já ela é muito amiga do pai. Porque o pai, quando eu dou uma bronca, ele fala assim, não fala assim com a menina, ela é só uma adolescente e tal. Conversei um pouco com os pais. E depois eu fui conversar com um adolescente. E pelo discurso, eu perguntava para ela que profissão que ela queria ter quando crescesse, aqueles papos, né? E ela disse assim, eu quero tal profissão. Eu falei assim, gente, mas essa é a profissão da mãe. Eu fazia uma outra pergunta e falei assim, isso lembra a mãe. Eu falava assim, olha, você e sua mãe brigam muito. Mas por que você quer ser como ela é quando você crescer? Fui direto. Sabe o que ela me respondeu? Porque ela até falou assim, você jura que não conta isso pra minha mãe?
Eu falei assim, tá bom, é um acordo, eu não conto pra ela. Mas você promete mesmo? Eu falei, prometo. Ela falou assim, olha, eu prefiro o senhor como minha mãe. Porque o meu pai é um banana. É tão fácil enganar meu pai. É só derramar 2 lagriminhas que ele senta no chão e chora junto comigo. Aí eu fiquei segurando porque o pai de fato falou assim, eu sou compreensivo mesmo. Esses dias a mãe brigou com ela e ela foi pro quarto, eu fiquei com uma dosinha dela sentada no chão chorando, que eu sentei e chorei com ela. Aí a menina confirmou isso. Meu pai deixa eu fazer tudo que eu quero. A minha mãe pega no meu pé e ela falou assim, e sabe de uma coisa? Olha uma dica. Às vezes, os meus amigos me convidam para ir num lugar que eu não quero ir. Porque assim, por mais que eu bebo de vez em quando, faço umas coisas erradas, mas eu não me sinto bem fazendo. Que eu sei que é errado. Mas eu não quero ir, mas eu não posso falar para os meus amigos que eu não quero ir, que eu tô com medinho, tal. É tão bom quando a minha mãe não deixa eu ir, porque eu coloco a culpa dela. Ai, tava doida para ir, tomar todas, mas a minha mãe, que é a chata, não deixou. E às vezes eu não quero ir. Meu pai briga com a minha mãe de dó deixa eu ir. E eu falo assim, caramba, não era para ter deixado. Entendem a ideia? Alguns princípios precisam ser colocados. O que é princípio? Eu já disse isso para vocês, não negociem. Princípios são as coisas que a gente não negocia. Ou sempre pode fazer ou nunca pode fazer. Mas um princípio nunca é as duas coisas, ok? Um princípio, se esse princípio pode fazer, ele pode sempre. Se o princípio não pode fazer, ele nunca pode ser feito. Ok? Princípio não se negocia. As outras coisas são negociáveis conforme a circunstância. Uma outra dica. Nunca tome uma decisão baseada nas suas emoções. A decisão ela tem que ser baseada nos princípios, na justiça, no que você sabe que é correto. A educação do filho não pode ser medida pelas emoções dos pais. Porque um dia você está feliz, o seu filho pode fazer. No outro dia que você está chateado, a mesma coisa ele não pode fazer. Além disso, você ensina o seu filho a chantagear, a jogar com as emoções. Ele sabe que hoje o pai está mais feliz e pede para o pai. Sabe que a mãe está mais triste, nem chega perto. Ele sabe que os pais brigaram, mas ele vai pedir para um, para o outro brigar com o outro, e só porque um está contra o outro, um deixa o que o outro não tinha deixado. Os filhos sabem fazer isso. Além de tudo, o desenvolvimento do nosso cérebro, ele vai se dando aos poucos, né? Ele de fato chega ao seu amadurecimento pleno por volta dos 24 anos de idade. Até então, não existe uma possibilidade de tomar uma decisão mais assertiva possível sem que um adulto esteja conduzindo. A nossa tendência como ser humano é permitir que os nossos desejos eles sejam satisfeitos da forma e na hora que queremos. É ou não é? É tanto que o bebê, quando está com fome, o que ele faz? Chora, porque ele quer ganhar o alimento naquele momento. Se está com sono, chora. E quando cresce, a criança também quer tudo para agora. Porque quem ainda comanda mais o cérebro da gente, quando ainda somos crianças, é o hipotálamo. O hipotálamo é o nosso sistema neurovegetativo. É esta estrutura quem coordena o nosso sono e a vigília, fome, saciedade. É ele quem nos avisa das nossas necessidades básicas. Porém, o hipotálamo não pode nos controlar o tempo todo. Por exemplo, você pode estar com sono agora porque trabalhou o dia inteiro, mas você nem que seja por educação, está tentando manter os olhos abertos. Mas se você fosse um bebê, você ia simplesmente encostar e dormir. E se você não encontrasse essa possibilidade, você ia chorar até conseguir. Mas você não faz isso por quê? Porque com o amadurecimento, o córtex pré-frontal, essa região acima dos olhos, né, a testa, ela que começa a controlar também o hipotálamo em muitos casos. E é o córtex pré-frontal que nos ajuda a tomar as decisões a partir de uma análise da situação. O hipotálamo precisa aprender ao longo da vida a se submeter ao controle do córtex pré-frontal. E uma das formas de se fazer isso, sabe qual é? Dizendo não para a criança.
Se a criança ganhar tudo que ela quer, na hora que ela quiser, os adolescentes também assim, desculpa, mas eu tenho que falar isso. Se ganharem tudo que querem, na hora que querem, o córtex pré-frontal não amadurece da forma que deveria amadurecer. E crescem adultos imaturos. Como diz a minha irmã, tem gente que envelhece, mas não amadurece. Que não consegue tomar decisão, não consegue bem no casamento, porque as coisas têm que ser sempre do jeito delas, não consegue abrir mão dos desejos para poder ajudar os outros, porque o córtex pré-frontal ainda se submete às estruturas envolvidas com emoção e com a saciedade, né, a saciação das nossas necessidades. A criança necessita do não para que ela se desenvolva, para que ela se dê bem na sociedade. Porque qual adulto aqui tem tudo que quer na hora que quer? E muitos de nós aprendemos isso a duras penas, né? Então já vamos começar a ensinar a criança. Não que você vai puni-la, deixar de alimentar, não é isso. Mas existem algumas necessidades que elas acreditam que são necessidades, que não são, são desejos, são caprichos. E se elas não aprenderem já na primeira infância a controlarem esses impulsos, vai ficando cada vez mais difícil de controlar. Já escutaram alguns adultos dizerem assim: eu não levo desaforo para casa? Que são adultos, e estes adultos que têm essa frase como algo que rege a vida delas, pode saber que vivem arranjando confusão com as pessoas, têm dificuldade de se manter nos empregos, porque são os desejos delas que precisam ser satisfeitos o tempo todo. O não, ele é necessário, mas o não regido pela justiça. Agora, se o não é porque você está com muita preguiça, porque você está chateada, isso deixa de ser justo. Isso deixa de ser educação de filhos. E por falar em educação, olha, mas eu vou ter que terminar em tempo, tá, pastor? Eu vou lembrando das coisas, eu vou me empolgando, sabe? Eu vou me empolgando, ó, não me dei muito tempo. Só mais 2 horas, tá bom? Prometo que eu termino nesse tempo. Queridos, eu tenho um conceito do que é educação. E vocês, por favor, me ajudem. Porque eu nem sei se para vocês faz sentido, para mim faz sentido. O que é educar? Como que a gente educa, por exemplo, quando a gente está pensando em disciplina de filho? Porque disciplina é uma coisa tão difícil, principalmente nos nossos dias, né? Castigo no castigo. O que eu faço? É só bronca, coloco ajoelhado no milho. Teve a época de ajoelhar no milho, teve ou não teve? Palmatória na escola. O que é educar filho? Quando ele faz alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente coloca para pensar 5 minutinhos, quando é criança pequena? Tira o celular? O que a gente faz? Eu tenho um princípio, para mim. E o André concorda com ele. E aí dele se não concordar, olha a Midra. A Midra é outra demoção, né? Quando seu filho fizer algo errado, principalmente na primeira infância e tal, que os adolescentes já têm outras formas de fazer coisa errada, de dar umas dribladas em paz, para mim, a disciplina, ela tem que ser reparadora do erro cometido. Porque senão você não educa, você só pune. Então vamos dizer que a criança mordeu um amigo, certo? E aí você vai colocá-la no cantinho para pensar. Porque ela mordeu o amigo, então ela tem que pensar que amigo não morde. Agora vamos dizer que foi muito gostoso morder o amigo. Ah, vale a pena morder e depois ficar sentadinho no cantinho do pensamento. Porque a criança faz essa análise, gente, o tempo todo. Se o cantinho do pensamento valer a pena, ela vai fazer. Porque imagina se ela rasgou tudo ou comeu uma caixa de chocolate e depois ela vai só sentar lá no cantinho para pensar o que ela fez. Oh, maravilha! Imagina se a gente estourasse o cartão de crédito e depois só ficasse sentada meia horinha pensando no que a gente fez. E aí o cartão de crédito aparecia quitado. Oh, eu ia pensar 3 dias, se precisasse. A vida é assim? A gente comete um erro e depois a gente para e só pensa um pouquinho?
Claro que a gente tem que levar a criança para reflexão, sem dúvida, né? De que ela fez errado, a gente tem que explicar. Só que se for reparadora do erro cometido, você está educando, mudando o comportamento. Por exemplo, mordeu o amigo. Como que a gente repara um erro desse? Manda morder nele também. Manda morder? Meu pai! É verdade? Aconteceu com a Melissa. Aí ela nunca mais... Nunca mais mordeu ninguém. Coitada da Melissa, ela precisa de uma terapia. Vou oferecer assim, gratuito. O caso dela, grave. Nunca mais mordeu. Nem parece que ela tem problema, mas com certeza ela deve ter. Vou aproveitar que ela não está aqui, né? Porque ela foi assistir o Mike Smith, me deixou. Eu tô achando ele tão mais importante que o Mike Smith, ela foi assistir. Então vamos falar dela. Então ela deve ter um problema grave, coitadinha. Ela esqueceu, ela tinha 3 Ela esqueceu? Tô brincando. Ela tinha 3 anos. Mas pensa se ela mordeu o amiguinho, você fala assim, mordeu o amiguinho? Então agora a gente precisa curar o amiguinho. Aí vai pegar um hidratante, vai lá passar uma mordidinha que deu, fazer carinho, pedir desculpa. A educação ela tem que ser reparadora do erro cometido. Dar um beijinho no lugar. Teu brinquedo, teu melhor brinquedo, dá pro amiguinho. Exatamente. Que ele está chorando. Exatamente. Quebrou o brinquedo do amiguinho, ele vai pegar um brinquedinho dele e dar pro amiguinho. Porque senão a gente não educa, a gente só pune. A educação não é para nos moldar? Para nos fazer pessoas melhores? A vida não é assim, a gente não tem que aprender a pedir perdão, reparar o erro que a gente cometeu? O tempo todo. Quem não faz isso não se dá bem no casamento, no emprego, em lugar nenhum. É tanto que a gente fala que uma das melhores qualidades que tem não é a humildade, a capacidade de pedir perdão? É ou não é? E não é uma das mais difíceis que tem? Reconhecer quando nós erramos, reparar erro, porque a gente não aprende na infância. E o nosso coração já é egoísta. E se isso não for ensinado, é difícil de aprender com o tempo. Vai ficando cada vez mais difícil e a gente sempre vai achando que dá para se livrar da consequência. Então, nesse caso, tipo assim, uma criança morde a outra. Não adianta pôr para pensar, né? Porque pôr para pensar, te põe a mãe toda hora para pensar, que ele morde a Bela toda hora, te põe para pensar. Não resolve. Você viu que não resolve. Não resolve. Foi para não resolve. Toda hora vai pro time out. Não adianta. Ele vai e morde de novo. A gente tá fazendo isso com ele. Vai lá, pede desculpa dela, dá beijinho lá, fala, aí a Bela, não adianta, daqui a pouco ele vai morder de novo. Também não tá adiantando. É porque a Melissa um dia aprendeu a morder, né? Isso deu um problema nela, que agora está transmitindo para os filhos. A Melissa não aprendeu, ela foi morder uma menininha. Eu chamei a menina a vir aqui. Morde ela. Daí a menina Então fica um trauma. O importante é um trauma. E fica... Eu tô brincando. Mas de fato, mas quem disse que educação é fácil? Não é fácil não, vai ficar tentando. É uma insistência. É uma insistência. dia a dia, toda hora. É dia a dia. E a gente não é educado até hoje? Quem disse que nós estamos perfeitos? Nós todos os dias temos que ser moldados, aparados. Casamento faz isso com a gente, faz ou não faz? Pelo menos precisa fazer. E a gente precisa fazer com os filhos. Uma outra ideia. Quando que um filho ele tem que ser responsabilizado por algo que fez? Cada vez que ele faz. Cada vez que ele faz. Posso dar um exemplo também? E eu gosto de contar essa história porque a minha irmã já me autorizou a contá-la. Um dia eu estava na casa da minha irmã mais velha e ela tinha já o nosso primeiro sobrinho, que é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tinha 4 aninhos mais ou menos na época. Nós estávamos na sala conversando, Luiz Henrique brincando no quintal. Sabe quando a criança fica em silêncio? Fazendo mais. Corre os adultos todos para o quintal para ver o que está fazendo, né? Tá fazendo mais. Chegamos no quintal, a minha irmã ficou pálida. O meu sobrinho estava com uma pedrinha dessas de construção, escrevendo no carro preto dela. A minha irmã assim, me segura, porque senão eu vou pegar o Luiz e vou bater nele. Olha, Sandra, o que ele está fazendo no meu carro? Eu falei assim, calma, vem pra dentro, vamos deixar o Luiz no quintal, vamos conversar primeiro. O Luiz já ficou meio assustadinho, né?
Aí ela falou assim, Zana, ele riscou meu carro inteiro, o carro novinho. Estava todo riscado o carro dela. Que não, irmão, porque foi seu carro. Esse carro, né? Na vida dos outros é fácil, né? É. E aí, a minha irmã assim, Zana, agora você vai concordar comigo que eu tenho que punir o Lu. Porque olha o que ele fez no meu carro. Eu falei assim, olha, pra mim o Lu tá mostrando quão inteligente ele é. Ela falou assim, esse que é o problema, tia só estraga, tia só encoberta as coisas que faz errado. Eu falei assim, Rê, vamos pensar algumas coisas. Você já disse alguma vez pro Lu que a gente não escreve no carro com uma pedrinha? E precisa falar. Ela tá alterada, ela é inteligente. É quando a gente está nervosa, a gente perde a inteligência. E precisa falar, eu falei assim, precisa? Ele não nasceu sabendo que no carro a gente não escreve com uma pedra. Ele não sabia. E eu falei assim, além do mais, por que eu digo que ele é inteligente? Porque faz uns 15 dias que você pintou o quarto dele com uma tinta lavável e deu para ele uma caixa de giz e disse para ele que ele pode escrever o quanto ele quiser na parede do quarto dele, que depois você vem com um paninho e passa e apaga tudo. O Lu me deve... Lu, você quando crescer vai assistir esse vídeo, você me deve um presente. Daquele, só veio ele de uma surra. Eu não ia bater, mas que com certeza, pelo menos no cantinho do pensamento, ele ia ficar. Eu falei assim, provavelmente ele está achando que é só passar um pano no seu carro que vai apagar. Deu ao Lu o direito de defesa. É uma dica que eu dou sempre para qualquer coisa, para qualquer situação. Você tem que dar ao outro o direito de defesa sempre, para você não ser injusto. Se você está alterado, ó, uma dica. Faça uma pergunta, para ver qual a resposta que você vai receber. Isso livra de cada confusão. Eu disse assim para minha irmã, pergunte para o Lu o que ele estava fazendo no seu carro. Por que ele estava escrevendo no seu carro com uma pedra? Ele vai responder. Se você não ficar satisfeita, você vai fazendo mais perguntas. Aí ela chegou no quintal e ele estava lá todo desconfiado. E ela perguntou assim para ele, Lu, o que você estava fazendo no meu carro com a pedra? Escrevendo, mamãe. Aí você pergunta o quê? Aí ela falou assim, o que você estava escrevendo no meu carro? Mamãe, eu estava escrevendo que eu te amo. E quando você fosse sair do quintal, você ia ficar muito feliz. Agora você imagina se a minha irmã sai do quintal e pega o chinelo e dá nele. Ele estava escrevendo eu te amo para a mãe, no carro dela. Entende? A cabeça dela. Você estava escrevendo eu te amo. Eu falei assim, elogia. Não é todo mundo que acha que ama a gente não. Elogia. A gente não desperdiça amor. Nunca. Aí ela falou assim, nossa filho, obrigada, tal, nossa, obrigada. Filho, mas você sabia que não pode escrever no carro com pedra? Porque isso não sai. Não sai, mamãe. Ela falou assim, não, agora a gente vai ter que levar no lugar, vamos ter que pagar para tirar, tal. Ah, mamãe, eu achei que passando um pano saía. Aí, né, a tia entra na história, assim, por que você achou que sairia? Porque do meu quarto sai. Ele é inteligente. E aí, eu falei assim, Lu, então assim, quando você quiser escrever em algum lugar, com alguma coisa, pergunte sempre para a mamãe, para alguém que está perto, se pode. Porque tem alguns lugares que a gente escreve que pode escrever, que apaga, mas outros lugares não apagam, como o carro da mamãe. E como você não nasceu sabendo tudo, então pergunte. Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo ao longo da vida. Mas então, escrever você já sabe. Aí eu disse para minha irmã, e eu digo para vocês, você não pode punir, ou responsabilizar, ou disciplinar alguém por um comportamento que ela não sabia que era errado. Porque senão é injustiça. Então, se você ainda não colocou a regra, você não pode punir se aquele comportamento, por pior que seja, tenha acontecido. Isso é com adolescente também, com qualquer idade. Seu filho chama em casa 1h da manhã. O pai já estava na sala. Se alguém aqui for mineiro antigo, vai lembrar, com o rei na sala. Né? O irmão Rio. Não porque ele é antigo, mas porque ele deve ser mineiro.
com chicote na sala, né? Para dar uma surra porque ele chegou 1h da manhã. Você já colocou para o seu filho qual era o horário que ele tinha que chegar em casa? Se nunca falou o horário, ele pode chegar a hora que ele quiser. Por mais que ele tenha um senso da hora que chega, ok? Mas você não pode cobrar algo que você ainda não ensinou, que você não colocou uma regra clara. Essas coisas vão resolvendo muitos problemas. Muitos problemas. Não tenham medo de responder as perguntas dos filhos de vocês. Porque o que eles querem principalmente saber é se eles podem te perguntar qualquer coisa, que vão ter resposta. E se vocês são confiáveis, se vocês têm tempo para responder as perguntas deles. Um dia um primo chegou para mim, ele também com um filho pequenininho, e disse assim: meu filho está terrível. Ó, a ideia do terrível, né? Agora ele quer saber tudo, como que surgiu tudo. Ele falou assim, esses dias ele me perguntou o que tem dentro da pedra. Eu falei assim, nossa, eu achei que se eu fosse mais inteligente, perdido, porque eu não tinha dessa, eu quero ver quando ele crescer, né? Eu brinquei com ele. Aí eu perguntei pro pai, o que tem dentro da pedra? Pedra, ué. E eu falei assim, nossa, era difícil responder isso para criança? Responde que é pedra, quebra uma pedrinha, mostra o que tem dentro da pedra. O que seu filho quer saber é se ele pode te perguntar qualquer coisa. Porque se o pai fica irritado em responder o que tem dentro da pedra, imagine então o dia que ele contar para o pai que ele fez algo ruim mesmo. O adolescente é a mesma coisa. Uma dica para pais de adolescentes. Dizem que primeiro o adolescente fala bobagem para depois falar coisa séria. Não é o caso de vocês, tá, meninos lindos? Mas assim, em terras distantes é assim que acontece. Tá? Só em terras distantes. O Tiago não é assim, o menininho lindo do lado. Eu achei seu nariz tão bonito. Você mesmo. Não, o seu não, Dênio. Dênio. Olha que nome bonito. Não, mas tem que se achar mesmo. Um menino tão bonito, tão simpático. Na maioria das vezes, vou dar uma dica para vocês. O adolescente chega em casa, o que ele de fato quer contar para o pai e para a mãe é que ele está achando uma menina na escola bem bonitinha. É isso que ele quer falar, porque ele quer sair com ela, precisa de uma grana para sair com a menina. Ele quer falar disso, mas ele não vai chegar falando disso. Então ele está afim da menina, tá? Aí ele chega assim pro pai e fala assim, ih, pai, eu queria trazer os meus amigos, aí eu queria sair com os meus amigos para passear sábado à noite. Você tá achando o quê? Vai sair nada. Eu não tenho dinheiro nada. E o filho já leva uma bronca. Eu falei assim, nossa, se falar que eu quero sair com os amigos, eu já levei bronca, imagina você falar que eu tô afim de sair com a menina. Eu não conto nada. Se uma coisa mais simples já bloqueou e já levei uma bronca, eu não conto que é complexo. Não entendem a ideia? Eles sempre vão começar com uma coisa que eles acham que é possível falar, para ver se você está disposto a escutar, se ele pode contar com você, para depois falar a coisa certa. Se você já ir interromper o primeiro canal, ele não tem coragem de falar isso. Pensem sempre como vocês gostariam de ser tratados. Nós não gostamos de ser tratados com grito, com injustiça. E quantas vezes assim é que os filhos são tratados? Incompreendidos. Eu digo que contra o amor não há argumento. Contra o amor. Que, como eu disse, o amor que eu tenho pela minha filha não me permite deixá-la colocar o dedo na tomada. Entendem? Mas o amor me permite tirá-la da tomada e dar um brinquedinho para ela ou ficar um pouquinho com ela no colo. Ah, outra dica, eu não posso ir embora sem falar isso. Uma vez um homem falou assim para mim, eu não concordo você ficar compensando o filho, para ele não fazer uma coisa errada, você oferece uma coisa para ele fazer, ou um presente e tal. Claro, você não vai ficar fazendo barganha com o seu filho o tempo todo, porque algumas coisas são obrigação, né? Arrumar o próprio quarto, ir bem na escola e tal, essas coisas são obrigação, tá, meninos? Óbvio, é básico da vida. E é básico não por causa dos pais, vocês têm um futuro para garantir. E isso precisa ser exigido.
Só que todos nós somos movidos por reforços positivos. Até os animais são assim. Você não quer que o seu filho tenha um comportamento, por exemplo, saia para dormir na casa dos amiguinhos, porque você acha inseguro. Você tem um filho de 7, 8 anos de idade, não permite que ele vá dormir mesmo na casa dos amigos. Mas você também não tem a disposição de trazer os amiguinhos para dormir com ele. Entende? Se você tira algo deles, você precisa substituir por outro que seja positivo. Porque nós vivemos assim. Quem aqui trabalha pelo mero prazer e fala para o patrão no final do mês, quer salário não. Foi um prazer trabalhar com você. A gente trabalha principalmente por quê? Porque a gente tem um retorno financeiro, o reconhecimento do nosso trabalho, do nosso profissionalismo. As crianças, se você não quer que ela fique assistindo televisão por muitas horas, e eu acho que não tem que assistir mesmo, você tem que estar disposto a brincar com ela. Tem que estar disposto. Porque você não pode falar assim, olha, você não vai assistir televisão, mas vai ficar aqui sentadinho 2 horinhas até a mamãe terminar de fazer tudo. Entende? Pensem sempre por que vocês vão ter um comportamento, uma atitude com os filhos de vocês. É movido pelo amor? Porque vocês querem que eles sejam cidadãos de bem? Ou isso tem a ver com as emoções temporárias? Como você se sente naquele momento? Ou porque você está perturbado com alguma questão da vida que te deixa menos paciente com seu filho? Eu vou repetir. A única coisa que Deus vai nos cobrar quando Ele voltar é aonde estão os filhos que te têm. E se Ele vai nos fazer essa cobrança, é porque está em nossas mãos a educação deles. Que o seu filho, que a minha filha, possa crescer em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. É para isso que a gente tem filho. Para fazer uma nova geração. Para ser luz. Porque isso vai fazer diferença na vida das pessoas, não somente delas. E crianças que têm certeza do amor dos pais são crianças que nascem seguras, que enfrentam qualquer dificuldade da vida, mas se mantêm em pé, porque elas sabem que elas são amadas por alguém, que elas podem contar sempre com alguém. E isso faz toda a diferença. Que Jesus abençoe a mim e a você. Não é fácil. É uma batalha mesmo. Porque nós estamos educando para o céu e muitos ao nosso redor estão crescendo para viver aqui mesmo. Mas Deus, Ele dá a nós a sabedoria para educar no caminho que estas crianças precisam crescer. A própria Bíblia diz, se te falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos que pedem de forma generosa. E por que Ele não nos daria para educar os seus filhos? Ele dá sim. Porque Ele nos ama de forma incondicional. E Ele está disposto de fazer de nós um grande exército para a salvação de muitos. Da mesma forma que foi Samuel, da mesma forma que foi o próprio Jesus, da forma que foi Daniel, os seus amigos na Babilônia, Esther lá no reino de Assuero. Pessoas que estavam mergulhadas no meio do pecado, da corrupção, da transgressão, mas brotaram como lírios puros, sem perderem a sua origem, porque foram educados para Deus, porque a sabedoria veio do alto. Que Jesus abençoe a mim e você sempre, nos dando vitória sobre as nossas lutas, nos dando sabedoria, nos fazendo ser persistentes, nos fazendo abençoar esses pequenos que estão diante de nós. Eles têm as lutas deles, as crianças têm as lutas deles. Esses dias eu contei numa igreja que o meu grande sonho da infância era ter um bebezão. Sabe aquela boneca que hoje é tão comum, de olhinho azul, carequinha, mas quando eu era criança aquela boneca era muito cara. Eu literalmente sonhava com a boneca. Eu acho que eu sonhava mais com essa boneca do que talvez de adulta sonhar com uma casa própria, por incrível que pareça. Era um grande desejo. Quando eu penso nisso, era um desejo tão bobo de criança. Mas para o meu coraçãozinho de criança, não era. As
crianças passam por provas, por lutas, por ansiedades. E cabe a nós trazer a segurança que elas necessitam, respeitar os sentimentos delas, sem dar a liberdade de fazer o que é errado, mas entender o choro, ter tempo para consolar. Os adolescentes passam por grandes desafios. Eles precisam pelo menos ter a certeza de que podem sempre contar com os pais. Que Jesus abençoe vocês. Amém. Senhor. E que Ele nos dê a sabedoria dele. Amém.